TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você bons momentos. www.tvcidade10.com.br. À vista ou parcelado, pro dia a dia ou momento especial, para você ou para sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera cresce. Amigos da TV Cidade 10, nós começamos mais um programa Você na TV Cidade 10. Esse programa que tem o intuito de valorizar pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, que tem uma história para contar e, acima de tudo, trabalham em prol da nossa comunidade da fronteira. Semana passada, na última edição do programa, a gente fez uma entrevista, aliás, o nosso colega Gisnei Dávila fez uma entrevista com o delegado Eduardo Santana Fim, delegado regional da Polícia Civil, e hoje coube a mim ao entrevistar uma outra autoridade, dessa vez da comunicação, um homem de rádio, um homem que é locutor, é narrador, é comunicador e tem uma bela história, com certeza, para contar para você, telespectador da TV Cidade 10. Eu me refiro a Roberto Silva, que está aqui conosco, nos recebe aqui na sua residência. Roberto, seja bem-vindo à TV Cidade 10, satisfação. Satisfação é minha, amigo Sidney, o Gisnei Dávila, toda a equipe, né, que faz parte da TV Cidade 10, um prazer muito grande estar recebendo os amigos e já antecipadamente cumprimentar vocês pelo trabalho magnífico que vocês vêm realizando. E isso muito nos honra, a tua participação na TV. Eu vejo você compartilhar os nossos vídeos, acompanhar o nosso trabalho e divulgar, difundir. E para nós, vindo de você, Roberto, isso é uma satisfação muito grande, é um grande incentivo para a gente continuar. Porque você é um homem de comunicação, sabe como poucos o que é estar à frente do microfone, o que é estar informando, o que é estar trabalhando com comunicação. Nós viemos aqui também nesse sentido de agradecer a você por isso. Mas hoje você é o entrevistado. Gostaria que você me falasse um pouco dessa sua história, dessa paixão, Roberto Silva e o rádio. Como é que começou? Começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui convidado para realizar um teste de locutor num serviço de alto-falantes que se chamava Transirrádio, e fui lá e a casualidade que o proprietário desse estabelecimento, que eram alto-falantes distribuídos na cidade, né, em vários pontos, os principais pontos da cidade, e se trabalhava num estúdio ali na rua Ugolino Andrade, e passei no teste, fui aprovado e fiquei trabalhando na Transirrádio 1 ano e meio. O proprietário da Transirrádio era técnico da Rádio Cultura. E dali até a Rádio Cultura foi mais fácil o meu acesso à Rádio Cultura, porque já tinha um padrinho, que se chamava Rubem Gonçalves. E aí depois eu conheci vários profissionais do rádio, da época que a Cultura era única aqui em Livramento, e fui fazendo algumas participações esporádicas, alguns freelances na rádio, até que eu fui contratado no ano de 1966, quando eu tinha 17 anos incompletos. Com 15 anos, já tinha essa predileção pelo rádio ou foi algo que aconteceu naturalmente? Pois tu sabe que eu sempre gostei de comunicação e de rádio. Mas nesse momento, quando eu fui convidado pelo Rubem Gonçalves, eu não tinha, assim, uma ideia fixa de trabalhar em rádio. Fui pela necessidade, não é? Eu estava sem trabalho e deu certo, graças a Deus. E a partir daí, um pontapé inicial e até hoje, uma paixão que até hoje você mantém? Sempre tem aquele ditado que diz que o rádio é como uma cachaça, né? E é verdade, porque eu trabalhei na Rádio Cultura, eu comecei como cobrador. Aí tive acesso a ser mesário, técnico de som. Passei para locução, quando eu tinha 18 anos.
mas já fazia alguns lances no microfone. Acontece que em 1966 o Aníbal Alves, o saudoso Aníbal Alves, se transferiu para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Depois ele foi para a Gaúcha. Aí eu fiquei fazendo uma ponta no lugar dele. Em seguida veio o Valdir Penedo para a rádio, que nós começamos praticamente juntos. Clodomiro Gonçalves, nós éramos os 3 jovens guris da rádio, né? Aí o que acontece? Quando faltava alguém para ser repórter esportivo, me mandavam. E aí eu comecei a travar contato com o futebol, comecei a gostar. Depois, por falta de outros, talvez virei narrador esportivo, e aí fiquei praticamente mais de 20 anos narrando aí por esse Rio Grande afora. E a maior, eu digo a maior narração, todas elas são iguais, são 90 minutos ou 95. Mas nós fizemos uma viagem ao Rio de Janeiro com o Rio Grandino Leal para transmitir em 1987 Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Levamos para ir voltar 70 horas de ônibus. Transmitimos a final da Copa União de 87. Em 88 transmitimos a final da Copa do Brasileirão em Porto Alegre com o Romildo Gonçalves. Estou te contando as maiores transmissões. Transmitimos também em Montevidéu, Brasil e Uruguai. Transmitimos Paraguai e Brasil no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E tantas outras narrações com 14 de julho e Grêmio Santanense. Era uma época que era uma verdadeira aventura, né? Você sair daqui em direção a Montevidéu de carro, né? Os carros andavam no máximo a 100 km por hora na época, enfim. O Rio de Janeiro, hoje em dia, são coisas que dificilmente acontecem com narradores do interior, que se concentram no máximo até a capital, quer dizer, mas era sem dúvida nenhuma para vocês um momento especial, né? Era uma aventura, né? Eu sinceramente confesso para vocês que hoje eu não faria mais. Não. Fiz na época porque era uma aventura. Nem outra coisa, Sidney. Tu ia sem saber se a tua narração ia sair, a tua transmissão ia sair ou não. Por exemplo, nesse jogo de 87 no Maracanã, graças a Deus nós fomos uns dos privilegiados. Por quê? Porque eram 120 rádios, parece, para transmitir essa final da Copa União. Foi quando teve aquele desacerto entre que eles formaram o Clube dos 13. Aí o que aconteceu? Teve umas rádios lá de Belém do Pará, de vários pontos lá do norte do país que ficaram sem transmitir. Tinha gente que chorava, dizendo: e agora como é que eu explico para os patrocinadores, como é que eu cobro, como é que tu vai cobrar uma coisa que não saiu? Não é? Então era uma aventura, era um tiro no escuro. Graças a Deus a nossa narração, só o que não aconteceu na narração foi o gol do Bebeto, que saiu 7 minutos do primeiro tempo. Nós estávamos fora do ar. E outra coisa, na época a Telerge estava de greve, né? O sistema de comunicação do Rio de Janeiro estava de greve, estava em greve, mas nós tivemos a sorte dos 10 minutos do primeiro tempo da frente transmitir. Direto do Maracanã, aquele jogo Flamengo Esporte, né? Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Não, que depois deram o título para o Esporte. Exato. Reconhecidamente foi o Esporte campeão brasileiro. Já haviam dividido os clubes brasileiros em dois grupos, depois o Esporte jogou com São Paulo, e até hoje Flamengo e São Paulo discutem quem foi o verdadeiro campeão, né? Mas quem representou o Brasil na Libertadores foi o Esporte. Sem dúvida nenhuma, exato. Mas você também acompanhou muito do nosso futebol do Livramento. Inclusive, quando você começou nos anos 60, ainda haviam citadinos, né? Os 4 grandes aqui da cidade, aqueles grandes clássicos. E depois 14, Grêmio jogando a nível estadual, e aqueles campeões que saíam daqui para jogar as competições a nível estadual, né? Exatamente. Em 1966, quando eu comecei no rádio, tinha o campeonato da cidade, que era Grêmio, 14, Fluminense e Arma. Aí o campeão saía para disputar o estadual, que era regionalizado naquela época.
era disputar com Uruguaiana, ganhava de Uruguaiana, disputar com Bagé, ganhava de Bagé, disputar com Pelotas e assim sucessivamente. Naquela época eu não trabalhava no esporte ainda, não é? Era o Mandarino que comandava a equipe de esporte da Rádio Cultura. Quando o Mandarino saiu, foi o Clodomiro que abraçou a causa, depois do Valdir Penedo. O Almir Marcelo de Oliveira também participou de várias transmissões na rádio, mas eu era muito moleque naquela época e não tinha também assim ilusão, não é, de trabalhar no futebol. Comecei a trabalhar no futebol porque sempre faltou alguém e chamava o Roberto: vem cá, Roberto, vai lá e faz tal coisa, e eu ia, né? Meu propósito era aprender, e aprendi, graças a alguma coisa a gente aprendeu. Mas eu depois, com o passar dos anos, eu tive a felicidade de transmitir vários jogos Grequá, não é? Porque Ármore 14, eu só, por incrível que pareça, não transmiti um jogo do Fluminense. Transmiti do 14, do Grêmio e do Ármore, do Fluminense nunca. Quer dizer, os grandes clássicos, então, dos grandes clássicos você pegou quase todos. Eu peguei alguns clássicos, mas já com outros jogadores dos anos 80 para cá, não é? Não peguei aqueles clássicos onde jogava Bino, Gitinha, Cacaio, nessa época não. Só ficava na arquibancada assistindo. Assistindo e torcendo, né? Já que você era um 14 anos. Sempre, sempre. Aliás, o Luiz Paulo Dutra, que é eterno presidente do Grêmio Santanense, embora ele esteja parado, nós tivemos sempre um respeito muito, muito grande um pelo outro, porque ele sabia que eu era 14 anos, mas eu viajava com o Grêmio para transmitir os jogos do Grêmio. E ele dizia: tu não vem secar, Roberto. Eu digo: não, o senhor sabe que eu sou bairrista. Eu torço pelo Grêmio Santanense também. Só que se dá Grequaíro, aí não. E tinha gente que dizia que nos Grequás quando saía gol do Grêmio, eu gritava mais gol do Grêmio que do 14. Não, é a mesma coisa. Porque no momento que a gente pega o microfone profissionalmente, tu tira a camisa do time que tu veste. Ou então não dá certo. Sem dúvida nenhuma, senão não tem como trabalhar, né, Roberto? Nós estamos conversando com o Roberto Silva, contando as suas histórias. Falou muito nesse bloco sobre futebol, sobre a sua trajetória aí no rádio como locutor esportivo e repórter, o seu início também no rádio. Nós vamos a um breve intervalo, depois continuamos falando com o Roberto, que tem muita história ainda para contar, já que ele é um dos locutores aí do rádio daqui da fronteira de maior longevidade. Já voltamos. Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para Virabrequim e Cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Nós voltamos com você na TV Cidade 10, hoje conversando com o radialista Roberto Silva, contando as suas histórias para nós. Agora, você falou Rubens Mandarino, o Clodomiro Gonçalves, que hoje também, como você, ainda está em atividade, o Valdir Penedo, nosso grande parceiro aí que nos deixou no ano que passou. Mas você, junto com o Clodomiro, talvez seja em longevidade os profissionais do rádio que estão há mais tempo aí no ar, né, Roberto? Não, ainda tem o Walter Neves, eu que tenho mais tempo. Eu, quando comecei na Rádio Cultura, o Walter Neves já tinha 10 anos de rádio. Então vem aí, pela ordem, eu acho que o Walter, eu, o Clodomiro, hoje, né, e o Hamilton Pérez. Exato, são 4 ícones aí. E você iniciou na Rádio Cultura, e na Rádio Cultura você notabilizou um estilo de fazer rádio que foi com o programa Show da Tarde. Ficou muito tempo no ar, né? 35 anos de Show da Tarde, 10 anos de Você Faz o Programa, que foi o primeiro programa que eu apresentei na Rádio Cultura. Esse programa era do Aníbal Alves. Aí ele foi embora para a Rádio Farroupilha de Porto Alegre e disse assim para mim: Roberto, continua fazendo Você Faz o Programa, que eu vou deixar teu patrocinador conseguir.
E eram as lojas decoradas. Conseguiu. E eu fiquei fazendo 10 anos Você Faz o Programa. Depois eu fiquei fazendo 35 anos. O Show da Tarde começou como Big Show. Depois a Rádio Cultura de Pelotas uniformizou toda a programação e colocaram o Show da Tarde, tiraram o Big Show, colocaram o Show da Tarde, só que estenderam mais. O programa Big Show era das 13 às 15h30 e o Show da Tarde ficou das 14 às 17 horas. Foi um programa que na época, né, fez um sucesso muito grande. Tinha até uma característica que até hoje ela está sendo usada lá na Rádio Cultura, que era uma característica que eu consegui quando eu era discotecário do Clube dos Sargentos, que é o Lala Jump. Mas eu deixei ele presente para a Rádio Cultura, porque a Rádio Cultura para mim foi uma coisa assim extraordinária. Eu só deixei a Rádio Cultura porque eu já estava há muito tempo lá, 42 anos. Me aposentei, né, e fiquei mais 2 anos trabalhando na Rádio Cultura. Depois eu recebi o convite do saudoso Valdir Penedo, e como nós tínhamos uma afinidade muito grande, para mim trabalhar hoje Rádio Livramento FM. Eu pensei, conversei com a Mirna, minha esposa, e sentamos, conversamos, raciocinamos, olhamos os prós e contras, porque ninguém acreditava que eu ia sair da Rádio Cultura. Tanto é que no momento que eu disse que ia sair, o gerente de Pelotas me ligou e me pediu: não abandone essa cadeira enquanto eu não chegar a Livramento. E eu já tinha compromisso feito com o Penedo. Mas, graças a Deus, deixei as portas abertas lá na Rádio Cultura. Tanto é que eu, às vezes, até de alguma programação participo, esporadicamente, né? Mas tenho um carinho muito grande. Só que ficar 42 anos trabalhando no mesmo lugar vai te desgastando um pouco. Tanto é, Sidney, que chega um momento que vira uma rotina e tu vê que não vai haver transformação outro dia. É sempre a mesma coisa. E tu vai te acomodando também, às vezes é culpa do próprio profissional. Vai te acomodando. Hoje eu vou fazer o que eu fiz ontem. Não é? E amanhã eu vou fazer o que eu fiz hoje. Então as coisas vão se repetindo de uma maneira que tu vai chegando. Cheguei à conclusão, não, vou mudar para melhorar um pouco. E lá na Rádio Livramento FM, hoje, graças a Deus, tem uma boa audiência, embora sendo à noite, né, que é o horário de novelas e outras cositas mais, mas mantém uma boa audiência, graças a Deus. Mudou de rádio, mudou de horário também, saiu da tarde para a noite. Sim, mudou tudo. O profissional tem que fazer uma readaptação aí na sua... Total readaptação, mas graças a Deus, tudo correto, tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. Quando entrei, eu vou contar essa história aqui para vocês. Quando eu comecei a trabalhar que era a Rádio Líder, conversando com o saudoso Penedo, eu digo para ele: olha, tu vai ter que me aguentar muito tempo agora aqui, hein? Ele me olhou e disse: tia Roberto, tu vai sair daqui só o dia que eu morrer. Mas não é que o cara, 5 anos depois, rapaz, aconteceu isso com ele. Coisa lamentável, era um companheiro, olha, Penedo era um desses caras que, únicos na sua maneira de ser. Ele era um companheiraço, era um amigo. Ele, nos momentos que a pessoa mais precisava, ele estava junto. Mas Deus quis assim, o que é que vamos fazer, não é, Cidinho? Sem dúvida. Sabe que uma das últimas façanhas aí do Penedo foi unir novamente você e o Romildo Gonçalves no mesmo microfone. Vocês que muitas vezes estiveram juntos, voltaram a se reencontrar na Livramento. Claro, você está na FM e ele na AM, às vezes no mesmo horário. Nós encontramos no mesmo, 7h30 é a hora do bate-papo com o Romildo. O Romildo é um cara... Aliás, eu acompanhei a entrevista que vocês fizeram com o Romildo, e realmente ele é um cara fora de sério, o Romildo. Eu sempre digo assim, olha, o Romildo não pode ficar longe do rádio e o rádio não pode ficar longe
do Romildo. Virou um personagem. O Romildo é único naquele seu estilo, né? Porque ele às vezes é agressivo, mas é agressivo com razão. Às vezes ele se retrai com razão. O Romildo é impressionante a sua capacidade e o vigor que ele tem, né? Um homem com 72 anos, ele tem um vigor de um guri de 20. Roberto, nesses quase 50 anos aí, nessa trajetória, como é que você vê o rádio nesse período? Se transformou muito, mudou bastante o rádio? Quando eu comecei no rádio, o rádio era difícil de fazer, até porque os recursos técnicos eram... Eu não sei que o Gisney, quando começou na RCC, já era mais... Eu acho que já era mais fácil, né, Gisney, de fazer rádio, não existia aquela dificuldade. Eu peguei, na época que eu comecei no rádio, eu peguei a época das fitas, os rolos de fita que se passava novela, e tu tinha que deixar marcado com um pedaço de papel, né? E se tu esquecesse aquele pedacinho de papel, onde parava a novela para o outro dia, por capítulos, aí quem se relava era o técnico de som do outro dia, porque ele tinha que procurar aonde é que tinha parado. Era uma dificuldade, era o tempo dos jingles, os discos eram long plays, 45 rotações, 35, 78 rotações. Época mais romântica. Mais romântica do rádio. Eu acho, até dá saudade daquela época. Claro que hoje é tudo mais fácil. Tu aperta uma tecla e sai para tomar um copo d'água, tomar um cafezinho sem problema nenhum. O rádio hoje, ele anda sozinho, claro. Que naquela época o rádio era mais romântico. A gente parece que tinha mais prazer de fazer rádio naquela época. Hoje está muito mecanizado, né? O rádio está passando por uma transformação. O rádio santanense está passando por uma transformação muito grande, porque na realidade ninguém fica eternamente no rádio, não é? Agora está surgindo uma safra nova, aí tem. Inclusive eu participei há tempos atrás de perguntas e respostas lá no Sesc, com uma turma de jovens aí que estão jovens e adultos, estão se formando, né, agora em setembro, para agosto, setembro. Tomara a Deus que saia uma safra boa, porque o rádio está precisando de renovação. Essa é a verdade. Eu, quando fui em 1980, em 78 e 80, eu fui repórter da TV em Membuí, aqui em Livramento. Esporadicamente eles me precisavam, só que a minha voz não aparecia. Aparecia eu com o microfone, depois eles faziam uma montagem em Santa Maria. Quando uma oportunidade eu fui transmitir um jogo em Santa Maria, eu fui lá nos estúdios da TV Membuí, e a dificuldade que aquela gente trabalhava para montar as coisas. Quer dizer que não era só no rádio. A TV também engatinhava naquela época, né? Estava começando os seus primeiros passos no interior. Claro que a TV em Membuí já tinha vários anos de trabalhos em Santa Maria, mas a dificuldade deles fazerem um comercial, por exemplo. Tinha um rapaz que fez um comercial ao vivo lá, ele entrou, deu o comercial, já entrou outro no lugar dele, mas já tiraram aquele pano que estava, colocaram, era tudo automático aquilo. Sincronizado. Então eu olhava e digo, quem olha não imagina o trabalho que o profissional passa às vezes para fazer um comercial em TV. No rádio é mais fácil, não tem enxergando. Sem dúvida. Agora, para nós encerrarmos, não poderíamos deixar de falar um pouco sobre o Roberto, empresário da noite. Também, hoje, como é que está essa sua atividade? Ainda continua embalando as madrugadas dos santanenses e dos riverenses por aí? Há mais de 20 anos, 22 anos que nós estamos lá com a alternativa romântica. Começamos com o Luiz Mário Guzmão, saudoso Luiz Mário Guzmão. O Gilmárcio, o seu filho, ficou no seu lugar, né? Nada mais merecido, porque tudo começou com o Luiz Mário. Nós começamos ali há 22 anos atrás com o propósito de fazer discotecas para gurizada. Aí surgiu uma ideia de fazer baile aos sábados para os adultos, e a discoteca foi
extinta e ficou o baile dos adultos. Por quê? Porque se trabalha com um público nada contra gurizado, muito pelo contrário. Mas tu trabalha com um público adulto, tu trabalha tranquilo. Não é? Hoje está complicado, a noite é perigosa, e com o público adulto sabe que é aquele público ali, são casais, são pessoas que saem realmente para se divertir. Não quero dizer que a gurizada também não saia, mas existem muitos conflitos entre, não é? Conflito dessa gurizada. E nós, graças a Deus, estamos lá há mais de 22 anos, todos os sábados com música ao vivo, com atrações diferentes, não se repete praticamente os conjuntos. Agora mesmo nós temos já várias contratações feitas com grandes nomes da música tropical uruguai para o mês este mês de junho, para o mês de julho e para o mês de agosto. Mas antes eu queria quero lembrar algumas reportagens que eu fiz, se ainda sem dúvida, disponibilidade de tempo. Sabe que em 1970 o Roberto Carlos veio a Livramento. Nós estávamos com um propósito, com o Valdir Penedo, de fazer uma reportagem com o Roberto Carlos. Chegamos no Hotel Palace, onde ele estava hospedado, e a segurança do Roberto Carlos disse que ele não ia dar entrevista. Muito bem. Nós saímos e tivemos uma ideia. Como tinha muita gente, muitas meninas ali na frente do hotel, e tinha um muro. E diz o Penedo para mim: Roberto, vamos inventar que essas gurias estão pulando o muro, que esses caras vão sair para fora. Eu digo: será? É assim. Aí chegou, então, olha, tem umas meninas pulando o muro aí. E os caras se tocaram para fora. Nós entramos direto, mas o segurança do hotel sabia da história, porque nós tínhamos contado para ele. Entramos e chegamos, estava o Roberto Carlos. Nós entramos no apartamento dele. Ele estava com mais um cidadão, não sei se era produtor, empresário dele. E diz o Penedo: pelo amor de Deus, diga nem que seja boa tarde para a Rádio Cultura, porque isso está dependendo do nosso emprego, pelo amor de Deus. O cara falou 3 minutos para nós. Ele veio num show da PAI, que era da PAI, contratado pela PAI, cantou no Guanabara sábado à noite e depois no Clube Comercial. Essa foi uma das tantas entrevistas que nós fizemos. E também da inauguração da Ponte Internacional Quaraí, Artigas Quaraí, que foi o presidente da época do Costa e Silva, acho que foi. General, né? O general Costa e Silva, Castelo Branco, depois general Costa e Silva. E o presidente do Uruguai, que eu não recordo o nome, que essa transmissão eu fiz também, pela Rádio Cultura, a inauguração da Ponte Internacional Quaraí Artigas. E tantas outras que se perderam, né? Com o tempo que a gente trabalhava. Porque se fazia naquela época, vinha muito artistas de Porto Alegre. Eu tive o prazer, por exemplo, de entrevistar o Nelson Ned, que na época era saudoso também, não? Que na época era uma atração. E também agradecer a todos os profissionais da Rádio Cultura naquela época: Evandro Rosa, Urivaldo Gresteler, Derli Custódio, Walter Neves, J. Júnior, Aldemar dos Santos Moura, que foram pessoas, quando eu comecei no rádio, eles eram já os donos da bola, não? Mas nunca nenhum deles, em momento algum, quando eu necessitava de algum conselho, de algum parecer, eles nunca me disseram não. Ao contrário, me chamavam para um canto e me diziam: olha, isso que tu falou no microfone não é aquilo que você fala. Quando estava bem, eles diziam: tá bem. Me apoiavam quando tinham que me apoiar, mas me criticavam, me puxavam a orelha quando tinham que fazer. Quer dizer, isso para mim foi uma dádiva de Deus. Por quê? Porque eles estavam me mostrando o caminho certo, porque eles tinham já anos de estrada, não é? E eu estava apenas começando. Então,
esses profissionais, ninguém faz nada sozinho. Sidney e o Gisney, que é profissional do microfone também, sabe disso. Que ninguém faz nada sozinho, se faz com o apoio das pessoas, né? E eu tive a felicidade de receber o apoio de grandes. O Evaldo Grisseler, por exemplo, era Pelé da época, né? Adão Fontoura, Ivon Torrosa, Papa do Rádio, com um vozeirão extraordinário. Pessoas que conheciam o rádio, e um rádio difícil de fazer, na época, né? Mas graças a Deus eu tive esse apoio. Então a gente nunca deve de esquecer também quem apoiou a gente, né? Quem nos deu esse ensinamento. Eu sempre digo que o rádio é como o violão, como a matemática. Está sempre aprendendo. Sem dúvida. E assim como você teve as suas referências, hoje você é referência para muita gente que está aí trilhando o mesmo caminho que você. Obrigado, satisfação em conversar com você, saber um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória, especialmente você compartilhar isso com os nossos telespectadores da TV. Satisfação. Satisfação é minha, Sidney, Gisney. Quero dizer para vocês que eu sei que não é fácil o trabalho de vocês, é espinhoso, é árduo, não é? Mas não desistam nunca deste objetivo de vocês, porque a TV Cidade 10 já aqui na nossa cidade. Eu sei que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que assiste a programação de vocês. Esta parceria que vocês fizeram com a TVE, quando vocês mandam as notícias daqui, ela sai a nível de estado, também é uma coisa extraordinária. Eu acompanhei a tua estada, Gisney, em Porto Alegre, no momento da assinatura do contrato com a TVE, para te ver que eu acompanho tudo que vocês fazem pela TV Cidade 10. E eu, como eu digo, eu sou muito bairrista. Sabe que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não olho a Globo. Olho a RBS. Às vezes o Jornal do Almoço, para me informar de alguma novidade sobre Livramento, né? Mas não olho a Globo. Não consigo, mas não engulo, mas nada contra. Só que tem coisas que tu tem que são coisas que é teu. É teu, eu não consigo mais. Então, parabenizar vocês mais uma vez e dizer que esse caminho ele vai ter muitos espinhos ainda. Mas no final, não é? Na metade dele, vocês vão colher muitos frutos bons. Vocês estão plantando uma semente boa, isso quer dizer que vocês vão colher frutos bons. Obrigado, Sidney, obrigado, Gisney. Parabenizar mais uma vez, cumprimentá-los e desejar toda a sorte do mundo nessa caminhada. Esse é Roberto Silva, nosso entrevistado de hoje no programa Você, na TV Cidade 10. A TV, como diz o Roberto, uma TV bairrista, uma TV da fronteira, a TV sem fronteiras que valoriza o que é nosso. Grande abraço.